Olá, boa noite. Tudo bom? Vou digitar aqui logo o nome a nossa live. Hoje nós vamos falar do primeiro passo para fazer o bebê dormir a noite toda. Olá, olá, tudo bom, Rui? Eu sei que você só está passando aí de mansinho. Abraço. O primeiro passo para fazer o bebê dormir à noite. Primeiro passo para fazer o bebê dormir a noite toda. Pronto. Olá, tudo bom? Oi, Aline. Oi, Dani. E aí, gente? Qual é a idade dos bebês? Tem algum bebê aí com problema de sono? Vamos lá, né? Vamos só aguardar um pouquinho para as mamães e os papais entrarem aqui, para a gente começar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse problema tão grande, né, que é o bebê não conseguir dormir à noite. Tudo bom? Oi, Nath, Carol. E aí? Gente, vocês conhecem mães que têm bebês acima de 6 meses, que é tão importante, porque tem muitas mães que acham que o bebê já tem 6 meses, não consegue mais dormir, não vai mais dormir de jeito nenhum. Opa, terremoto. Não vai mais dormir de jeito nenhum. Então, assim, eu atendo muitas mães com bebês acima de 6 meses, certo? E é super importante que essas mães elas possam saber que tem jeito, tem condições dessas mães ensinarem os bebês a dormirem, certo? Isso a gente vai falar bem rapidinho aqui, de uma forma bem didática, certo? E aí, qual é a idade dos bebês de vocês? O som tá tranquilo? Qual é a idade? Vamos lá, né? Olá, Márcia, Cristina, Suelen. Oi, Suelen. E aí, como é que tá? Tá tudo tranquilo por aí? Gente, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas quando um bebê nasce, certo? Ele tem uma simbiose com a mãe, que é a principal cuidadora, né? Pelo menos na maioria das vezes, é a principal cuidadora. Então, é muito importante que desde o nascimento, o bebê, ele tenha ali um contato maior com a pessoa que vai dar mais afeto para ele, mais carinho, né? Que é a mãe, na maioria das vezes. Às vezes é o pai, porque a mãe está doente, ou as mães têm deficiências, né? Deficiência visual, deficiência auditiva, que às vezes o pai está ali muito próximo àquele bebê, ou então a avó, ou então a cuidadora, porque essa mãe ela tem alguma deficiência e não pode ficar, não consegue estar com o bebê o tempo inteiro para fazer aqui. Então, o que é que acontece? A gente tem que lembrar de uma coisa: quando o bebê ele nasce, certo? Ele tendo essa simbiose com a mãe, isso faz parte, né, da natureza dele. É como se a mãe tivesse
pregada com ele. O bebê, ele não tem uma noção de que ele é uma parte, ele tem um corpo e a mãe tem outro. De jeito nenhum. Eles têm, o bebê acha que ele é um todo. Mãe e bebê é um todo, certo? Então, assim, tem dois momentos durante o dia, né, durante as 24 horas, que definem muito essa união, certo? A primeira é o adormecer. Quando o bebê adormece, é como se ele tivesse separado da mãe, certo? Porque o adormecer causa isso. Quando você dorme, você sabe que você está assim do lado do seu esposo ou do lado na cama e o seu irmão na outra cama. Não dá para você saber, porque quando você dorme, o seu cérebro ele está começando a, a se organizar e maturar com todas tudo que ele passou durante o dia, todas aquelas informações que o bebê teve, que a criança teve, ele está agora processando tudo isso durante o sono. Então, o sono, tem muitos pais que dizem assim, eu vou botar o meu bebê para dormir junto comigo. Pronto. É uma separação. Então, o que é que a mãe dormir em cima do bebê, certo? Então, é muito importante que o sono seja num local seguro. E nada melhor do que o berço, ou o co-sleeper, ou então um colchãozinho ali acoplado na cama, para que ele durma. Evitar os ninhos. Os ninhos, eles são redutores de berço, certo? Mas o ninho, quando você reduz aquele espaço, a, hoje em dia, muita gente, eu compro o ninho, mas só que o ninho ele tem uma lateral muito alta. E como o bebê fica pertinho ali daquela lateral, o risco de sufocar é muito grande. Então, o ninho, ele não é aconselhado, a não ser que você coloque o bebê, fixe ele, né? Fixe-o ali no meio, deixe ele bem presinho para poder ele não se desviar e não botar o roxinho ali naquela parede alta, certo? Por isso que eu até criei uma almofada útero, que tem as paredezinhas bem baixinhas e elas seguram o bebê, inclusive o corpo dele, para poder ele não nem ficar de lado nem de bruços. Então, eu estava falando do adormecer. O adormecer é uma separação. E o despertar, certo? O despertar é uma reunião. Entenderam? Quando o bebê desperta, ele precisa muito de você. Muito, né? Ele precisa do seu colo, ele precisa ouvir sua voz. E falar em voz, eu acho interessante quando eu vou atender, e eu vejo muito isso, muito. As mães, quando elas estão com o bebê e o bebê está chorando, chorando, elas ficam
tentando fazer o bebê parar de chorar, elas ficam sacudindo o bebê, mas ficam caladas, o tempo inteiro caladas. E é super importante que o bebê, ele escute a sua voz, em uma voz mansa, em uma voz com firmeza, em uma voz dizendo: meu amor, a mamãe está aqui com você. Se você está chorando, a mamãe está aqui, lhe ajudando nesse momento difícil. Porque o choro traz muita angústia para a mãe, traz angústia para o pai. Inclusive, tem muitos casais que se tornam agressivos, porque a criança chora tanto que eles ficam agressivos com a criança, de tanto a criança chorar. E muitas vezes acontecem, é, é, a criança apanha, né? Ela também é espancada, às vezes, por causa do choro, certo? Então, tem dados que mostram isso, estudos que mostram quando a criança está chorando em demasia, deixa o casal tão fora de si que acontecem muitas coisas, né? Muitas barbaridades. Então, assim, quando a criança chora, você precisa olhar para ela e dizer: meu amor, mamãe está aqui, o papai está aqui, e a gente quer lhe ajudar. E tem estudos também que mostram que, às vezes, a criança, para dormir, ela precisa liberar o choro para conseguir dormir. Sabiam disso? Elas liberam aquele choro, elas choram, 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 choram até ela esgotar aquele choro e depois elas dormem profundamente. Então, é muito importante que vocês estejam com os seus bebês, né, na hora do choro, mas passando a tranquilidade, passando uma calma. Então, vou continuar a história. Quando eu chego na casa das mães, né, que a mãe tá ali e tal, 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 e o bebê chorando, chorando e tudo, muitas vezes eu chego assim, e disse assim, posso pegar no bebê? Aí pode, ai. Aí vai, né, e me dá. E quando ela dá, na maioria das vezes, maioria esmagadora, eu pego o bebê, coloco aqui de frente para mim, e digo assim, e o bebê chorando, gritando, gritando. Aí eu chego e digo assim, por que que você está chorando? Hein, fulano, bebê, né? Por que que você está chorando? Olha, a tia Polly está aqui. Olha, a sua mamãe está aqui. Vamos aqui andar. Quando eu começo a fazer isso, o bebê começa a dizer assim, opa, estou ouvindo uma voz, estou ouvindo uma segurança, tem alguém aqui perto de mim. Porque quando o bebê chora, ele fica tão desorientado e ele tem uma imaturidade neurológica tão grande que ele não sabe de alguma coisa para que ele possa se reorganizar. Então, muitas vezes você chega, que foi, meu amor? Olha aqui, mamãe, tá aqui, vai para um lado e vai para o outro, colocando ele de frente, conversando. Mas muitas vezes eu chego, a mãe às vezes filma para mim, olha aqui, Paulina, ela tá passando o tempo inteiro chorando. Aí pega, filma a bebê deitada, olha, ela não para de chorar, certo? Tá dando para entender? Não para de chorar, mas por quê? Porque ela precisa se organizar. E um bebê, até o terceiro mês, até o quarto, se você deixar as mãozinhas dele soltas, ele vai chorar muito mais. Então, segura, apoia esse bebê. E é por isso que é importante. Quando o bebê está acordado, quando ele está dormindo, você tem uma separação, mas quando ele está acordado, tem uma reunião. E a reunião é de você estar ali em dois sentidos. É de reunião, porque ele acordou e está ali, ele quer você, certo? E isso em qualquer faixa etária,
certo? O bebê de 1 ano, ele precisa dessa reunião, o bebê de 2 anos, ele precisa disso também, e o bebê de dias também precisa. E reunião, quando a gente se reúne, o que é que a gente faz? Ah, por exemplo, eu estou me reunindo com vocês, eu estou conversando com vocês, eu estou interagindo com vocês. Com o bebê é do mesmo jeito. Muitas vezes eu vejo cuidadoras, hoje mesmo eu fui atender uma paciente de sono, o bebê tinha já 1 ano e 1 mês. Então, o que é que acontece? Lá, a bebê estava na brinquedoteca, porque ela tem uma casa grande e tudo, estava na brinquedoteca, e a criança lá brincando e a cuidadora lá sentada. Eu não vi a cuidadora falar sequer uma palavra, uma só, certo? A criança lá todo tempo brincando e tal, e vai e volta e tal, 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 sem falar nada. Então, assim, é importante que você tenha o linguajar, a linguagem que você expressa para o bebê, tem a linguagem verbal, mas tem a linguagem ali afetiva, né? Que você está ali com o bebê. Então, o bebê, ele precisa disso, ele precisa dessa linguagem, da linguagem para poder ele ter a comunicação de você, ele tá brincando e você diz, opa, aí, ó, não, não, não pode, porque se você colocar o dedinho na tomada, vai doer, vai dar problema. Ai, não pode. Aí, bebê, ai, tá certo. Aí, tá. Vamos brincar aqui, vamos não sei o quê. Então, você tem que conversar, tem que interagir com o bebê, certo? E essa reunião, ela é muito importante para o sono noturno. Gente, olha, se vocês soubessem como o contato com a criança, o aconchego, como eu já falei outras vezes, a conexão, mas o aconchego, o pele no pele, o pegar, o tocar, o dar um abraço e tudo, é super importante para a criança. Muitas vezes eu vejo a babá, coisa cheirosa, não sei o quê, e quando vai para o braço da mãe, o bebê já vem pronto, já está ali todo arrumado e tudo. Quer dizer, cadê o contato, né? Precisa disso. Não é que você, eu tenho uma babá, mas eu vou ter que fazer as coisas? Lógico que não, você vai delegar. Chega, você vai delegar algumas coisas para que a cuidadora faça, mas o seu papel é fundamental, certo? Então, o aconchego, a necessidade daquela linguagem ali, ó, de contato é importantíssimo, certo? Então, assim, o sono, ele é muito importante, mas um bebê até o terceiro mês, a mãe ainda está conhecendo o bebê. E a gente também tem que lembrar de uma coisa, ó, quando o bebê nasce, a mãe ela tem uma mudança hormonal importantíssima. Antes ela liberava 2 hormônios super importantes, né? Que era o estrogênio e a progesterona. Quando o bebê nasce, o estrógeno e a progesterona caem e aparece o quê? Começa a ser produzido o quê? A prolactina e a ocitocina. Então, quando esses hormônios caem, o que é que acontece? A mãe passa por uma mudança brusca hormonal. E os primeiros 15 dias ela chora, ela se sente insegura, ela às vezes, muitas vezes, se sente incapaz de cuidar do bebê, não consegue identificar o choro dele, e isso precisa ser assim visto. Se uma mãe está assim, ela precisa ter apoio. Mas eu conheço mães que são mães solo, mães que não têm apoio nenhum, não tem uma funcionária em casa, é só ela e o bebê. E se ela, assim,
conseguir delegar alguma coisa, assim, é muito pouco, porque ela tem que fazer tudo. Então, como é que essa mãe vai estabelecer esse contato com o bebê e conseguir fazer todos os afazeres que ela tem em casa? Eu até falei na live, né, na última live, sobre isso, sobre como é que você cuida de um bebê e sem ter uma rede de apoio. Então, se você está querendo mais informações sobre isso, vai lá na live, né? E você vai ver direitinho algumas dicas que eu dou para mães que não têm essa rede de apoio. E aí, quando o bebê nasce, ele também não sabe o que é dia e o que é noite. Então, o que é que você vai ter que ensinar o bebê? Você vai ter que ensiná-lo o que é que você quer que ele aprenda. O bebê ele precisa ser ensinado. O sono é uma necessidade e ele precisa aprender. Então, quando um bebê nasce, ele já, como vocês já sabem, né, quem me assiste aqui no meu canal, o sono ele vai precisar ser aprendido, mas o sono de um bebê até 12 semanas, quando o bebê acorda, é um dia para ele, e quando o bebê dorme, ele terminou aquele dia. Quando ele acorda de novo, ele vai estar acordando para um outro dia na cabecinha dele, certo? Então, até 12 semanas, você precisa ensinar o seu bebê o que é dia e o que é noite. Mas tem algumas coisas que você pode começar a fazer para que ele aprenda o que é noite, certo? Então, crie uma rotina noturna para que ele possa começar a relaxar mais na noite. Porque se ele ficar muito relaxado durante o dia, não é que você vai morrer de brincar com ele, de fazer um monte de atividade de jeito nenhum. Mas você precisa mostrar para ele o que é noite. Então, a gente vai falar já já, que eu vou dar, né, o primeiro passo para você ajudar o seu bebê a dormir. Então, assim, até o terceiro mês é isso. E muitas mães dizem assim, Poliana, e quanto tempo o bebê consegue esticar o sono da noite? Geralmente, um bebê, quando nasce, né, ele pode mamar a cada 2 horas, mamar a cada 3 horas, mamar a cada 4 horas à noite? Pode. Mas tem alguns bebês que, quando eles aprendem a mamar, quando a mãe começa a dizer assim, meu amor, agora é noite. Então, se você faz um ritual mais aconchegante, mais gostoso, o seu bebê vai começando a entender que está na hora de relaxar mais, certo? E é super importante esse relaxamento, certo? Quando um bebê tem acima de 12 semanas, ele já libera a melatonina, ele já libera hormônio do sono. E o hormônio do sono, ele é liberado no pôr do sol, quando o sol está se pondo. Eu queria, olha, que vocês fizessem um teste, certo? Oi, Vitória. Não, vai ficar gravado. Olha, eu queria que vocês fizessem um teste, certo? Vocês vão fechar os olhos e depois que vocês fechassem os olhos, vocês ainda vão ver um pouco de claridade, certo? Mas se você, com os olhos fechados, fizer assim, ó, você fecha os olhos e você coloca a mão aqui, ó. Você vai perceber que a claridade diminuiu bastante, certo? Diminuiu demais. A Nina tá aqui aperreando na minha live, sabia? Nina, o que é que tu quer? Só um instantinho, gente. Nina, o que é que tu quer? Tu quer entrar aqui, é? Vai. Ai, meu Deus, é uma graça essa minha cachorrinha. Ela tá aqui rosnando. Ela sempre diz alguma coisa que quer sair. O que é, Nina? Ela quer sair daqui, que ela tá rosnando, amor. Meu marido tá aqui para poder ajudar. Meu marido é o meu. Como é, hein, amor, que chama? Eu esqueço o nome. Meu suporte, meu tudo, né? Mas ele
Ele tá aqui. Vai, Nina, sai. Pronto, que ela não estava suportando mais ficar aqui e ouvir minha voz. Pronto, então, quando você faz isso aqui, você vai perceber que a iluminação fica totalmente diferente. Quando você bota aquela, né, essa visão aqui, faz uma penumbra maior, não é? E um bebê de 12 semanas, ele vai ter a liberação de melatonina. Então, vamos supor que você já viu que o sol está se pondo. Ah, e o sol se põe. Se você ficar olhando para o sol ali, para o entardecer, e você esperar até o sol se pôr, vai dar uma sonolência. O dia vai ficando cinza. Vocês já perceberam que em dia de chuva não é gostoso dormir? Não é? Tanto pelo barulho, que é o ruído branco, como pela claridade que diminui, fica cinza. Então, quando o dia fica cinza, a retina da gente começa a liberar e mandar uma mensagem, aliás, para o hipotálamo, que está lá no meio da nossa cabeça, do cérebro, lá, mandando uma mensagem dizendo assim: olha, libera aí melatonina, porque já está no pôr do sol, certo? E a glândula que libera é a glândula pineal. Então, ela libera a melatonina. Só que, vamos supor, tá lá o pôr do sol, e eu gosto muito de pedir para as mães, né? Então, uma coisa que é bem interessante, para as mães diminuírem a iluminação, né? Quando vai chegando a noite, quando o sol se põe, diminui a iluminação da sua casa. Por exemplo, aqui em casa agora, um monte de luz acesa, né? Para poder, pelo menos, dar aqui uma clareada no rosto, certo? Mas se eu diminuir a luz, daqui a alguns minutos, você começa a ficar ali com mais sonolência. E para o bebê também é do mesmo jeito. Então, se você mantém uma casa com a luz acesa, com a luz a cozinha que tem luz branca, deixar a luz acesa. Ele vai tomar um banho, a luz do banheiro é branca, super clara. Isso vai fazer com que ele começou a liberar melatonina e agora você colocou o bebê antes de dormir numa luz de banheiro que é super branca. Entendeu? Então, o primeiro passo para que você ajude o seu bebê é um dos primeiros passos, né? Porque tem muitos, que aqui, se eu for contar, só no meu curso mesmo, que eu tenho um monte de coisa, né? Mas um dos primeiros passos é a iluminação. A iluminação, ela é super importante para a liberação do hormônio da melatonina. Então, olha, tentem fazer como é que diz, meu filho? Fazer, tipo assim, uma experiência, é porque não saiu esse nome na minha cabeça. Tentem fazer uma experiência. Quando terminar a live aqui, você vai ligar, se a sua casa só tem luz amarela, tudo bem, mas aí você liga lá a luz amarela e fica olhando ali para ela. E depois você desliga a luz e faça o contrário. Fique numa luz bem penumbra ali e depois você, pá, liga uma luz branca. Olha, é impressionante como quando você liga a luz branca, chega faz assim, ó, chega a lhe dar um ânimo, certo? Por quê? Porque a sua retina está vendo muita luz e a melatonina, ó, cai. Quando o bebê acorda, por que que a gente pede para apresentar? Tem muitos pediatras que dizem assim, deu um banhozinho de sol nele. O banho de sol é bem controverso, eu não vou falar sobre isso hoje, mas se o bebê toma banho de sol, ele está sendo apresentado para a claridade. Se o bebê acorda e fica lá naquele ambiente, penumbra, 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 ele vai passar um dia todo na penumbra, isso para ele é péssimo. Por quê? Porque ele não vai estar ali, o sol é vida, o sol
dá ânimo, a pessoa, a criança fica mais alerta, certo? Eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui, quando eu saía do hospital, do plantão da noite, quando eu ia para o outro, às vezes você está tão cansado, né, e bota uns óculos escuros e tudo. Quando chegava na metade da viagem, porque de um hospital para outro era mais ou menos uns 45 minutos para eu chegar. Aí, quando tá na metade da viagem, eu tava assim, ó, eu falo, meu Deus. Aí, um belo dia, eu pensei assim, não vou tirar esses óculos aqui. Aí, tirei os óculos escuros, pronto. Pronto, o dia raiou e o sono passou. Por quê? Porque a claridade ajuda você a liberar mais cortisol, a ficar mais alerta. Então, o quarto deve ser, assim, o quarto não, a sua casa deve estar clara durante o dia. Lógico que nas sonecas, você tem a opção ou de botar o bebê para dormir no claro ou numa penumbra. Pode sim. Eu gosto de botar o bebê para dormir numa penumbra, mais penumbra, não é totalmente escuro, mas assim, tirando aquela claridade, aquele solzão assim, certo? Você dá uma fechada ali numa parte da cortina, certo? Que é super importante. Então, quando o bebê dorme, o que é que você pode fazer? Ah, Poliana, ele tem 10 semanas. Bebê com 10 semanas não libera melatonina, então ele pode dormir à noite com uma iluminaçãozinha só para poder você enxergá-lo e tudo? Pode sim. Mas quando o bebê faz 12 semanas, que ele já tem uma liberação regular de melatonina, é importante que ele durma totalmente no breu, sem nenhuma fonte de luz, certo? Tem até alguns pais que dizem assim, ah, Paulina, eu só deixo a luz do banheiro assim acesa e deixo a portinha um pouco aberta. Mas se o seu bebê tem mais de 12 semanas, não dá certo, não deve, porque a melatonina não vai ser liberada a contento e também o hormônio do crescimento, que é liberado devido ao escuro total, certo? Só tomar aqui uma aguinha. Estão entendendo? Então, assim, muitas vezes, quando eu vou na casa das minhas pacientes, que eu vou avaliar o ambiente, né? E tudo, eu peço para mãe, olha, me mostre aqui o quarto do bebê. Pronto. Aí vamos fechar ali e tudo para poder avaliar se tem algum local, alguma luminosidade que esteja ainda clareando esse quarto. Aí a gente vai olhar e tudo para ver se tem alguma. É lógico que eu estou vendo aqui que as mães estão perguntando, né? É, a, a, quando o bebê acorda na madrugada, é óbvio que você não vai tatear. Olha, onde é que está o menino? Não é não? Não dá, né? Então você tem que acender uma luzinha para poder você enxergar. Porque é óbvio, você vai ali, vai resolver o problema do seu bebê, você tem que olhar para ele, né? Porque, lógico, se ele está chorando, você tem que ver se não tem um inseto dentro do berço, às vezes tem uma muriçoca lá, uma muriçocazinha, só uma fazendo a festa, né? Picando o bebê, às vezes pode ter até um bicho peçonhento, um escorpião, uma barata, tem que olhar, tem que examinar. Quando o bebê acorda, a gente precisa examinar o que é que está acontecendo com o bebê, certo? Porque senão você não vai, é, pode não identificar, você vai ter que ver se está com a fralda molhada, né, e tudo, então você tem que enxergar. Então, gente, a iluminação faz parte assim, de um passo para ajudar o seu bebê a dormir. Porque se você não tiver assim, essa sensibilidade, você pode prejudicar demais o sono do bebê. Até porque tem muitos pais, muitos, que colocam uma TV para o bebê ficar ali, ai não, deixa ele cansar bem muito, deixa ele assistir, porque eu sou uma pessoa que eu só durmo assistindo televisão.
Só durmo, né? O pai dizendo, né? Eu só durmo, olha, se eu não ligar a televisão, eu não consigo dormir. Lógico, ele criou o hábito, né? Mas um hábito que não é legal, não é bom. Agora, você colocar uma criança para poder assistir televisão até ele dormir, né? Eu tenho até, teve um pai que eu só voltei a morrer de rir. Ele disse assim: Ah, Pauliana, meu filho, quando ele acorda 3 horas da manhã, ele fica tão esperto, que eu digo assim: Ah, meu filho, pera ainda, vamos ali para a sala, assistir um desenhinho, que aí depois do desenho vem outro desenho, daqui a pouco ele tá ali tombando de sono, aí eu pego e, puf, boto ele lá no berço. Depois que ele dorme ali na sala, no sofá, ele fica sentado assim, com a cabeça assim, pronto, aí eu levo ele para lá, né? Desse jeito, certo? É, é complicado, não é não? Então, gente, eu queria que vocês podem fazer perguntas, tá certo? Podem fazer as perguntinhas. Às vezes, quando você faz a perguntinha, tá aqui, ó, tem um monte já, né? Eu vou já entrar aqui para responder, tá certo? Aí é engraçado que os pais têm cada um, eu só falta morrer de rir. É porque minha memória para história, para essas historinhas assim, é, são a minha memória é um pouco fraca para eu lembrar de história, certo? Mas eu só me lembro das histórias que eu tenho assim que lembrar mesmo. Porque meu marido é que ele conta história a vida inteira, todo dia ele tem uma história diferente, né? Ai, Pauliana, hoje mesmo ele estava dizendo o quê? Filha, tu se lembra da história do rádio? É porque hoje faleceu um missionário lá da escola que ele participou. Que meu marido, ele cantou, ele dedicou um ano da vida dele para missões, para pregar a palavra de Deus para jovens e tudo. Então, ele participou dessa escola. E, inclusive, o meu filho mais velho, Lucas, ele também participou dessa escola, é uma escola americana, mas eles eram em Curitiba. Aí tudo bem. Aí o meu marido dizendo assim, Pauliana, hoje morreu o missionário. Aí ele era de Atibaia, meu marido, e o meu filho foi para Curitiba. Aí ele dizendo assim, filha, tu se lembra que daquele missionário e tal, não sei o que, da palavra da vida? Eu me lembro. Aí ele faleceu hoje, com 96 anos. Aí eu disse, foi. E a gente conhecia o amigo dele, que era outro missionário aqui do Brasil, que era o Haroldo Heimer, e o Ari Bolbeck morava nos Estados Unidos. E o Ari Bolbeck morreu agora, né, morreu hoje, e, e ele dizendo assim, filho, se lembra quando o Haroldo Heimer contou a história dele, do rádio e tal? Olha, eu estava lá no dia e tudo, e ele contou, e eu ouvi, mas eu não me lembro. Aí o meu marido, ele sabe de cor e salteado detalhes e tudo da história, né, dessa conversa. Eu consigo dizer detalhes se for um livro científico, se for algum livro, assim, da área de saúde, tudo, eu consigo dizer detalhes. Mas de histórias assim, é mais difícil eu conseguir gravar, até porque eu todo dia eu atendo muita gente, né? Então, para poder eu me lembrar, aí às vezes eu me lembro, eu me lembrei, me lembrei dessa história. Achei engraçado. Um dia desse, o pai, a gente riu tanto, eu morri de rir, eu e a esposa dele. O pai contando, mas foi uma coisa assim tão engraçada, e eu tentando me lembrar o que era, mas era assim, como foi o negócio da unha? Ah, sim, disse assim, meu Deus do céu, eu não sabia que essa menina já nascia com unha, eu não sabia que essa menina já nascia com unha, e essa unha dela é afiada, afiada demais. Eu disse assim, e quem vai cortar as unhas é você. Eu disse, é lógico, eu que não sou. Ele, não, mas você vai me ensinar. Não, ensinar eu vou, mas eu não vou cortar nenhuma unha sequer. Então vamos lá, e senta e vai. Aí ele foi cortar. Menina, ele passou o tempo da mamada,
foi o tempo ele cortando as unhas da bebê. Ele disse, olha, agora tá, ok. Mas ele falou, mas o que que é? Ah, uma menina dessa já nasceu com unha. Só voltei a morrer de rir. Gente, sim, então, deixa eu ver aqui, só para eu não me perder. Então, assim, a iluminação é uma coisa, assim, fantástica para poder você ter essa noção que isso vai influenciar no sono da noite. E sabia que, eu estou vendo aqui, que deixa uma luzinha azul, né? Cadê? Quem é que está dizendo aqui? A Carol, né? Pronto. A luzinha azul é terrível, sabia? A luz azul é a mesma luz da televisão, do celular. A gente deve evitar luz azul, luz branca, certo? As luzes que são mais adequadas para você manter a noite, se por acaso a criança tem algum problema de insônia, né? Ela não consegue dormir totalmente no escuro, a melhor luz é a vermelha. Sabiam? E aí, manda aqui, quem é que sabia que a melhor luz é a vermelha? Bora, eu quero ver, porque tem gente me assistindo. Vamos lá. Quem é que quem é que sabia que a melhor luz é a vermelha? Bora lá. Pode escrever, vou esperar. Cadê? Aí daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Quem é que sabia que a melhor luz é a vermelha? Não estão respondendo. Joana, não sabia. Ó, tá vendo? Pois é, pois tem luz vermelha. Jéssica, não sabia, não é? Sono noturno ou diurno? Noturno. Sono diurno não precisa de luz, certo? A sua é a amarela, é em segundo lugar. Mas a melhor é a vermelha. Sabia? Pronto, a Mirna sabia, né? Pronto, olha aí. A luz vermelha, ela não atrapalha a liberação de melatonina, certo? Então, é uma luzinha que você pode deixar ali só, né, aquele pontinho de luz para poder você conseguir enxergar o seu bebê? Sim. Mas se você não tem luz vermelha, você pode colocar a amarela, mas não para deixar ligada. Lógico que se o bebê tem até 12 semanas, você pode deixar, né? Tem ali aquelas. Tem muitos quartos que tem um monte de luz, né? Quarto de bebê que tem luz indireta na parede, tem um bonequinho ali e tal, não sei o quê, depois deixar a luzinha mais fraquinha que tiver de amarela, certo? Olha aí, um monte de mãe não sabia que era a luz vermelha. Olha aí, eureka! Certo? Deixa eu começar a responder aqui umas perguntinhas, certo? Por que meu bebê, quando dorme no berço, às vezes fica inquieto de bunda para cima? Qual é a idade dele, hein? Quem foi que fez essa pergunta? Qual é a idade do bebê que fica inquieto de bunda para cima? Olha, o bebê, quando dorme no berço, ele pode ficar assim, por quê? Porque quando ele vira, geralmente a partir do quarto mês de vida, certo? O bebê, ele tem posições que dão conforto. E o bebê está passando pelo salto de desenvolvimento, ele está desenvolvendo várias habilidades. E as habilidades, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, as habilidades, elas vão se aprimorando no sono, certo? Então, o que é que acontece? Quando o bebê fica ali, ele já está começando a ter habilidade para depois engatinhar, certo? E depois, quando ele engatinha, ele ainda pode ficar de bumbum para cima, e depois, quando ele anda, ele ainda pode também dormir de bumbum para cima. Isso é normalíssimo. Por isso que você deve deixar o berço do seu bebê seguro.
livre de almofadas, livre de panos, tá certo? Por quê? Porque quando o bebê faz isso, às vezes ele bota a cabecinha ali em algum pano, enfia a cabecinha ali e pode sufocar, certo? Então tenham cuidado. Bebê que chupam chupeta com o paninho pendurado, quando eles estão ali, eles viram e aquele paninho que está segurando a chupeta pode passar no pescoço do bebê. Chupeta, se o bebê usar, é sem nada. Não pode ter fixador e não pode ter paninho de chupeta agarrado lá, certo? Vamos lá para outra pergunta. Meu bebê tem 45 dias e só come de 4 em 4 horas na madrugada. É normal? Normalíssimo, Benaídes, certo? Normalíssimo. Não tem problema nenhum. Até porque você vai ver se o seu bebê está ganhando peso a contento, e se tiver, tranquilo. E tem bebês com 45 dias, bebês que eu faço orientação de rotina noturna, que dormem 5, 6 horas, certo? Direto. Aí depois eles acordam e mamam de 3 em 3, certo? Mas dormem já 5 horas, 45 dias, tá certo? Vamos lá. Mais perguntas. Priscila. O que fazer para melhorar as sonecas diurnas? Eita, Priscila. Aí tem uma live e mais outra live, mais outra live, mais outra live. Eu acho que eu tenho uma live sobre sonecas, certo? Eu acho que se você for olhar aí no meu feed, tem muitas dicas sobre sonecas, tá certo? Porque soneca diurna, primeiro, olha, toda vida que vocês fizerem uma pergunta, coloquem a idade do bebê. Sempre coloquem a idade. Meu bebê tem tantos meses. Por quê? Porque melhorar as sonecas diurnas de um recém-nascido é uma coisa. Melhorar as sonecas diurnas de um bebê de 3 meses, outra coisa. Melhorar as sonecas diurnas de um bebê de 6 meses, 11 meses, um ano. Deixa eu ver aqui, está voltando, voltou. Então, para melhorar a soneca diurna, eu vou te dar uma dica, tá certo? Observe os sinais de sono do seu bebê e atenda de imediato, tá certo? Outra pergunta. Bebê de 2 meses que não tira sonecas mais longas durante o dia, mas dorme 4 horas seguidas à noite. O que fazer? Não tem problema nenhum, mas geralmente o bebê, até o terceiro mês, ele vai melhorar primeiro o padrão da soneca noturna, do sono noturno, para poder você melhorar os padrões de sonecas diurnas. As sonecas, elas são muito mais difíceis do bebê fazer do que o bebê aprender a dormir a noite inteira, gente. Por quê? Porque durante o dia a gente luta contra o cortisol, certo? Então, tem muitas coisas que precisam ser feitas. Mas, no seu caso, no caso do seu bebê, não tira mais sonecas longas durante o dia, mas se dorme 4 horas à noite, tá ótimo. É lógico que um bebê com 2 meses, daqui a pouco ele vai começar a esticar, né? 5 horas, 6 horas, tá certo? Mas com 4 horas, tá tranquilo. Vamos lá. Cisler. Bebê de 3 meses toma fórmula 20 horas e vai dormir. Até quantas horas pode dormir sem se alimentar? Vai depender, Císlia. Você precisa saber se o seu bebê está se alimentando bem durante o dia, porque se ele tiver reserva, o bebê de 3 meses pode dormir 7, 8 horas por noite, tá certo? E completando, como ele pode dormir só 4 ou 5.
certo? Vai depender muito do temperamento do bebê e de como você está orientando o seu bebê em relação ao sono. Eu não vi o nome dessa mãe, mas bebê de 40 dias se espremendo e gemendo muito enquanto dorme. O que fazer? Quer que eu diga em uma palavra? Nada. Não se faz nada. O bebê, quando está se espremendo e gemendo enquanto dorme, ele está com o cérebro em atividade, ele está no sono REM. E o sono REM é um sono que o cérebro está organizando tudo o que foi feito durante o dia e ele está maturando todas as habilidades, ele está fazendo com que o bebê aprenda as habilidades que estão sendo assim adquiridas por ele, tá certo? Vamos lá. Janaína. Bebê de 2 meses e 20 dias acorda uma vez para mamar. Eu tenho que dar de mamar de 3 em 3 horas durante a noite? Não, de jeito nenhum. Não acorde seu bebê para mamar à noite, se ele já tem 2 meses e 20 dias. Deixa ele dormir, deixa ele acordar quando ele quer, tá certo? Durante o dia, você pode ajustar melhor os horários para ele mamar mais e tudo, mas à noite, de jeito nenhum, não precisa. Thaís, porque tem dias que bebê de 5 meses leva 1 hora para dormir? Porque tem dias que bebê de 5 meses leva 1 hora para dormir? Porque provavelmente o seu bebê ou está com um efeito vulcânico, ou não conseguiu fazer sonecas adequadas, ou então porque não se alimentou bem, ou então porque ele está precisando de aconchego antes de dormir, certo? Ou então você passou muito do tempo dele dormir. Porque quando ele passa do tempo de dormir, ele vai demorar mais para poder conseguir dormir. Thaís, bebê de 5 meses só faz sonecas de 30 minutos e fica tranquilo. É normal isso? Se o seu bebê faz isso e fica bem, é normal. Agora, se ele faz sonecas de 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos e demora muito para dormir, às vezes a soneca, nesse caso, né, provavelmente não foram restauradoras. Porque quando o bebê dorme, na soneca, ele baixa o cortisol na soneca, ele vai ter sonecas, ele vai ter um sono melhor, ele vai ter um sono mais tranquilo, tá certo? Eu gosto muito de fazer um quadrinho, um gráfico. Deixa eu fazer aqui só para poder vocês entenderem aqui uma coisa. Só um instante. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha aqui. Vocês estão vendo esse gráfico aqui? Aqui é um gráfico de sonecas, certo? Esse gráfico é assim, o bebê acorda, aí ele tá acordado aqui, ó, opa, aí ele fez uma sonequinha, aqui, o azul, ó, o azul. Ele acorda, aí ele fez uma sonequinha, ó. Passou aqui 1 hora dormindo, aí o cortisol baixou. Esse gráfico aqui é do cortisol, certo? Na soneca. Aí baixou. Aí daqui a pouco ele acordou, aí o cortisol aumentou, 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 aí ele fez uma soneca, aí o cortisol baixou. Aí daqui a pouco aí ele acordou, aí o cortisol aumentou, aí depois ele, na soneca noturna, ele caiu aqui, né? Então o cortisol ficou lá embaixo. Vamos fazer um bebê que tem sonecas curtas, certo? Tá aqui o gráfico, ó. Ele vai, ó, ele acordou, aí ficou ali, passou às vezes até da janela de sono, aí fez uma sonequinha bem curtinha, aí ó, o cortisol só baixou isso aqui, ó. Aí daqui a pouco aí ele acordou de novo, aí o cortisol, ó, tchuc, 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 tchuc. Aí ele fez uma sonequinha curta, aí o cortisol baixou aqui. Aí quando ele acordou de novo, ó, ele veio aqui, aí dormiu de novo. Olha aqui a curva. Olha o cortisol.
No final do dia, qual é o bebê que vai conseguir ter mais facilidade em dormir? É esse aqui ou esse aqui? Esse aqui, não é? Por quê? Porque o cortisol já está mais baixo. E esse aqui vai demorar muito para conseguir dormir, certo? Vamos lá. Mirna, bebê de 1 ano que não tem rotina de sono diurna e nem noturna estabelecida. Por qual devo começar a ajustar? Para você ajustar o sono da noite, você precisa ajustar a rotina dele do dia, certo? Quando você ajusta a rotina do dia, você vai ter êxito em ajustar o sono da noite e depois o sono do dia. Entendeu? Vamos lá. Mirna. Bebê de 1 ano que tem dificuldade para dormir de dia e de noite. Para começar a mudança de hábito, devo ajustar qual primeiro? Já lhe disse, né? Já respondi. Foi, Mirna? Ajustar primeiro a rotina do dia. Quando eu faço a orientação, por exemplo, o meu curso, né? Primeiro a gente ajusta uma parte, depois ajusta outra parte e depois faz o fechamento, certo? Então são várias partes, mas a parte que você vai ter que ajustar aí, seu bebezinho grande, certo? Você tem que ajustar a rotina do dia, tem que ver um monte de coisa. Aí realmente é um passo a passo, você tem que ver um monte de coisa. Depois tem que ajustar o sono dele da noite para poder ajustar as sonecas. Vamos lá, mais. Bruna, como eu faço para tirar da cama compartilhada e colocar no berço? Simples. Você decidir que a partir daquele dia que você quiser, você vai colocar no berço. Mas para isso, você, dependendo da idade do bebê, você vai ter que mostrar para ele que ele vai sair da cama compartilhada. Vamos supor, um bebê com 1 ano e meio, está em cama compartilhada. Você vai ter que fazer uma conversa com ele, você vai ter que mostrar várias coisas para ele, né? Para poder ele saber que a partir daquele momento ele vai dormir lá no quarto, entendeu? Não é assim, peraí, ainda hoje eu vou. Não, mas você vai explicar para o bebê. Se é um bebê pequeno e tudo, é mais fácil fazer isso, mas se é um bebê grande, né, que já entende tudo, você vai ter que explicar, certo? Não é assim, puf, da noite para o dia, não, tá bom? Lele, bebê de 3 meses só faz soneca no colo. Consigo colocar no berço só à noite, sem problema, Lele. Olha, para um bebê dormir, certo? O sono do dia não interfere no sono da noite. Se o bebê dorme no colo durante o dia, ele não vai, assim, associar a dormida do dia com a dormida da noite. Se ele dorme no berço à noite, maravilha. Como, dependendo do tempo que ele durma, né? Se ele é um bebê só de 3 meses, Poliana, ele dorme e acorda para mamar, só acorda 1 ou 2 vezes. Maravilha, certo? Aí, quando ele está assim, quando você já ajustou todo o sono dele da noite, é que você vai ajustar as sonecas do dia, tá certo? Se você vai querer tirar do colo, tem que ajustar isso bem devagar. Primeiro começa com a da manhã, depois com as da tarde. Vamos lá. Dicas de desmame noturno bebê de 1 ano. Olha, desmame noturno, certo? Se você ajusta o sono do bebê, você já consegue fazer parte do desmame, certo? Bem, assim, uma coisa está do lado da outra. Tem muitas consultoras de sono que não orientam desmame, né? Que não conseguem fazer isso. Como eu sou consultora em amamentação, eu consigo fazer a orientação da amamentação, do sono e do desmame. Então, quando a gente trabalha com o sono, a gente já trabalha juntamente com o desmame, mas não desmame total, a não ser que a mãe queira.
Mas geralmente a gente faz o desmame parcial. O que é esse desmame parcial? É o desmame que. Ixi, só faltam 26 segundos. É um desmame que a gente só deixa as mamadas que ele vai precisar, realmente. Acabou. Acabou. Gente, foi um prazer. Eu nem tive a condição de terminar aqui, mas acabou a nossa live e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Beijo.